Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais as pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Estudantes da Universidade Federal de Sergipe estudam o impacto da inteligência artificial nas escolas. Pesquisa do Instituto Federal do Maranhão busca entender como o recurso da dramatização pode auxiliar os estudantes de licenciatura a construírem a sua identidade como professor. Veja também, cientistas da Universidade Federal do Ceará estudam as expressões musicais das religiões de matriz africana, apresentando sua riqueza e complexidade entre as décadas de 30 e 80. E ainda, pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desenvolvem película protetora natural que aumenta a durabilidade de frutas. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre inteligência artificial. As chamadas IAs são um conjunto de novas tecnologias que permitem que alguns aparelhos eletrônicos executem várias funções avançadas de modo quase autônomo. Esse tipo de tecnologia está presente em diversas áreas. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram um estudo para investigar os impactos da inteligência artificial em uma delas, a educação. A inteligência artificial está cada vez mais perto de nós. 3 a cada 10 estudantes brasileiros já utilizaram a IA não apenas para tirar dúvidas na hora de fazer o dever de casa. Eu já fiz sim, o uso de inteligência artificial, seja lá para procurar algum termo, para perguntar alguma coisa ou até mesmo para conversar com a inteligência artificial. Não costumo usar muito porque, querendo ou não, de alguma maneira acaba influenciando. Então pode ser que eu fique muito dependente disso. Então eu prefiro ou estudar por via do que os professores mesmo enviaram, ou fazendo pesquisa, etc. Mas também não digo que eu nunca usei. Apesar de ser quase inevitável, o uso de novas tecnologias na educação ainda divide opiniões. O grupo de pesquisa do professor Paulo Boa Sorte trabalha com o tema há 5 anos. Nós temos trabalhado com os impactos que a inteligência artificial, as realidades aumentada, virtual e mista, o metaverso, tem no offline e no online das escolas. Por que a gente diz offline e online? Principalmente porque o offline se refere àquelas escolas que não têm acesso à internet. Mas os alunos, quando chegam à escola, eles trazem hábitos, eles trazem reflexos do offline, da inteligência artificial e também do metaverso. Então, nós nos debruçamos principalmente em questões de acesso, como a inteligência artificial tem impactado na vida desses alunos, na forma como eles estudam, na forma como eles aprendem, principalmente linguagens. O ChatGPT, por exemplo, é uma ferramenta que coloca pais, alunos e educadores diante de um dilema sobre os limites do uso da tecnologia. Principalmente pelo fato de ele ser alimentado por bilhões de parâmetros e ele entregar textos completamente coerentes, coesos e temáticos, é que ele vai impactar os vários setores. Ele vai impactar o setor do jornalismo, a medicina, a educação, a escrita de textos científicos. E aí é que nós vamos encontrar e pensar os desafios, principalmente da escrita acadêmica na contemporaneidade. Como é possível lidar com isso sem prejudicar a própria autonomia na vida estudantil? Porque é uma coisa que, se você não utilizar com moderação, você é capaz de você prejudicar até o andamento do seu estudo. Como, por exemplo, o ChatGPT, que eu vejo muitos estudantes utilizando para fazer dissertação por eles, para fazer qualquer tipo de atividade por eles, e eu acho que isso acaba tornando o aprendizado deles deficiente. Porque você se perde na sua aprendizagem, você deixa de aprender algo, você deixa de praticar o que você está aprendendo na teoria, para deixar com que um robô faça isso por você. Inês é professora de inglês na rede pública de ensino em Sergipe há 10 anos. Foi a partir da própria experiência em sala de aula
que ela procurou estudar mais a fundo os desafios para a aprendizagem da língua inglesa nesse contexto tecnológico. É uma pesquisa autoetnográfica, então eu vou pesquisar a minha própria prática pedagógica, né, para entender se o uso dessas ferramentas de inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, que é o caso do GPT-3, né, desses algoritmos que nós temos visto tanto na mídia, a utilização dessas aplicações na aprendizagem de língua inglesa, com o objetivo de desenvolver a autonomia dos alunos, né, a autonomia da aprendizagem dos alunos. Com a IA, a professora vê novas possibilidades de personalizar o conteúdo ensinado de acordo com as necessidades de cada aluno. Eu observei o potencial que elas poderiam trazer para os meus alunos, então, para ajudá-los, por exemplo, na correção de textos, na produção, por exemplo, de textos em língua inglesa. Eles podem fazer descrições e essas descrições podem gerar imagens, então, há todo um potencial de ensino dentro da multimodalidade que pode servir não só para os professores de língua inglesa. Além de vídeos de dancinhas que viralizam rapidamente, o TikTok é outra ferramenta com potencialidades para fins educativos, como a divulgação de conteúdos curtos sobre o Enem. A minha pesquisa é para entender uma comunidade virtual específica, que é o BookTok. Ele está inserido dentro do TikTok. E lá eu quero entender como que os algoritmos, ao mostrar cada vez mais conteúdo sobre livros, sobre resenhas literárias, sobre esse universo dos livros, como que isso tem afetado a aprendizagem de leitura e escrita desses alunos. Trabalhar a agilidade emocional, reforçar a consciência coletiva e despertar a curiosidade intensa são caminhos que nós, humanos, devemos trilhar diante dessa nova era. Eu acho que a inteligência artificial não pode substituir a capacidade de autonomia do próprio aluno, sabe? Por exemplo, de criar dissertações, de responder uma questão, de ter controle sobre o que fazer em uma questão. É uma ferramenta que já faz parte do dia a dia das pessoas, né? E por que não utilizá-la na educação para cumprir uma tarefa, digamos assim, mecânica, né? Enquanto o professor pode se dedicar a algo que somente a inteligência humana é capaz de fazer. No próximo bloco, você vai ver uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará que apresenta a complexidade e a riqueza dos discos de música de terreiro produzidos entre as décadas de 30 e 80. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Além dos fundamentos de didática, ensino e aprendizagem, a formação de professores envolve diversas questões conceituais e filosóficas importantes. Um professor do Instituto Federal do Maranhão resolveu usar o recurso da dramatização para aprofundar pesquisas sobre a construção da identidade docente entre os estudantes de licenciaturas. Acompanhe. Eu tenho desenvolvido, desde o doutorado, um estudo sobre o processo de constituição identitária docente, mas o meu foco tem sido os licenciandos, porque a grande inquietação é saber como esse licenciando se percebe professor. Muitos deles não se percebem professores quando estão mesmo na licenciatura. Então, por que isso? Como se dá o momento em que ele se percebe docente? Os participantes, que foram 4 estudantes de licenciatura em artes visuais e 4 estudantes de ciências agrárias, eles são selecionados a partir de alguns critérios. Geralmente, selecionamos os estudantes de licenciatura que já tiveram experiência no estágio docente, já estão nos períodos finais do curso, e que estejam disponíveis a participarem de todas as etapas da pesquisa. Então, depois dessa seleção, fazemos uma entrevista narrativa, que é uma entrevista aberta, em que a gente coloca a questão sobre o que é ser professor, né, para você. E aí a participante fala sobre toda a sua história de vida relacionada a isso. Então, há pessoas que narram que foram filhos de professores,
outros experiências com professores durante o ensino fundamental, o ensino médio, até chegar à graduação. Então, é uma história de vida. A partir daí, fazemos a transcrição literal, né, dessa entrevista. E aí vamos para a dramatização, que é o ponto alto, que é quando os participantes eles estão ali desenvolvendo uma peça teatral que envolve a atuação docente. Então, simulam uma aula, elaboram de forma ficcional a aula. As falas não são memorizadas, elas são espontâneas, mas dentro de um roteiro já previamente discutido. Eles ficam livres para criarem um cenário e o figurino também. Essas dramatizações são videogravadas, depois transcritas. E ainda tem uma autoconfrontação dessa dramatização. Eles assistem a dramatização que eles fizeram e aí eles estão sendo entrevistados enquanto eles assistem e conversam sobre aquilo, né? E a partir dali a gente analisa também como eles, nessa autoconfrontação, o que dizem sobre a sua atuação. E aí saem os significados de crítica, como não deve ser o professor, como o professor deve ser. Então, isso vai aprofundando mais os dados. Por exemplo, um participante que, na encenação, ele recebe uma pergunta de um estudante e ali, eles encenando a forma como ele responde. E a forma como ele organiza a aula antes de começar é muito sobre o que ele entende ser a docência, de como ele se percebe professor e de como ele se identifica com a atuação docente. E a gente pega esses significados no processo de análise para poder perceber como individualmente cada um se constitui professor. E um significado que emergiu dessas experiências e que é marcante é o de afetividade. E ela está voltada a como eles se aproximam dos estudantes no processo de diálogo, em sala de aula, nas conversas, em como se preocupam com a aprendizagem deles e como eles entendem a importância da sua atuação docente para a mudança de vida desses estudantes e para o aprendizado deles. Então, há uma afetação emocional desse professor e um envolvimento e um contato muito mais próximo, dialógico, com os estudantes. Eu também estou desenvolvendo os estudos focados na ambivalência docente, porque o professor é um pesquisador e, sobretudo, deve ser um pesquisador de sua prática. Isso também mostra e vai de encontro a uma concepção equivocada de que professor é diferente de pesquisador. Então, os estudantes, no seu processo de constituição individual, já começam a apresentar esse conflito ambivalente entre ser professor e ser pesquisador nos processos narrativos. Um ponto que eu considero interessante dessa pesquisa e acho super importante ser destacado é o uso do mapa semiótico. Esse design gráfico também auxilia o leitor das nossas publicações, para como entender, né, esse emaranhado de conexões entre os participantes, porque os participantes são vistos dentro de um todo, eles não são isolados, né, mas considerando, claro, as suas individualidades. Nós temos 2 pontos que dificultam o desenvolvimento dessa pesquisa. O primeiro ponto é conseguir alunos, dentro do critério de seleção, que aceitem desenvolver uma dramatização. Uma outra dificuldade é o processo analítico, porque como é uma entrevista de análises microgenéticas, ou seja, análises específicas de detalhes, inclusive o figurino, a roupa que o estudante está usando diz sobre ele, porque é um mundo de significados, as entonações, as falas que se sobrepõem. Então, o processo de transcrição e de análise, ele é um processo bem mais detalhado, então torna essa pesquisa uma pesquisa mais complexa e, ao mesmo tempo, possibilita um aprofundamento maior. No século passado, ao mesmo tempo em que sofriam perseguições do Estado brasileiro, as expressões musicais das religiões de origem africana conquistavam o público. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Ceará apresenta a complexidade e a riqueza dos discos de música de terreiro produzidos entre as décadas de 1930 a 1980.
Durante o século XX, discos de cera e de vinil fizeram parte do dia a dia das pessoas. Vários estilos conviviam, inclusive expressões musicais do candomblé e da umbanda. Em boa parte desse período, as religiões de origem africana sofreram perseguições do Estado brasileiro. Mesmo assim, as músicas de terreiro conquistavam o público. A perseguição era parcial, né? A polícia perseguia, mas, por outro lado, o povo seguia, né? Éden é aluno de doutorado da UFC. Em sua pesquisa, ele estuda discos de músicas de terreiro gravados entre as décadas de 1930 a 1980. A macumba que hoje em 2023 a gente conhece, naquela época ela era muito conhecida como rito e ao mesmo tempo como um ritmo, né? Um ritmo musical. Geralmente eram o quê? Eram sambas ou batuques, né? Que tinham essa temática afro-religiosa. Os estudos mostram a qualidade do material produzido. Outro aspecto observado na pesquisa é o papel de artistas negros no desenvolvimento dessas obras. Eloy Antero, Getúlio Marinho, JB de Carvalho e Joãozinho da Gomeia são alguns nomes de destaque. Esses e outros artistas produziram trabalhos que vão muito além da questão musical. Em 1958, o Joãozinho da Gomeia lançava os seus 78 rotações e ele colocava lá no selo musical, colocava o nome do ritmo, né? Colocava cabula, colocava barravento, colocava ijexá. Então, essa é uma forma dos terreiros de se manifestar, dizer assim, ó, essa é a nossa cultura, esse ritmo, o nome dele não é batuque, o nome é esse, é o nome da nossa cultura religiosa. Esse ritmo também não está vinculado a apenas uma questão musical, ele está vinculado a uma reza, ele está vinculado a uma dança, ele está vinculado a um movimento, está vinculado a uma expressão, ou seja, vem ali, um simples nome cabula, ele expressa uma série de coisas, você dispara, tem acesso a uma série de conhecimentos de terreiro. Então, assim, são documentos sonoros que vão além, né? Além da intenção de entretenimento. Para o orientador da pesquisa, abrir espaço para essa temática na universidade é uma forma de evitar o esquecimento de uma parte importante da memória do povo brasileiro. Essa disputa de memórias, ela pode ficar guardada ali no subterrâneo, no caso ali do Éder, só entre o povo de Santo, mas ela pode também ter visibilidade e disputar com a memória oficial. Tudo que está ligado à cultura humana, à cultura, né, de alguma forma interessa para a gente também. Entende? Porque a educação não pode ser pensada só no campo da educação formal, né? Ela não pode ser pensada só aquilo que está dentro da escola, no chão da escola, que é importantíssimo, mas a educação está muito além disso. No próximo bloco, você vai conhecer uma película desenvolvida na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia que preserva as frutas comercializadas em feiras livres e hipermercados por mais tempo. O intervalo é rápido, a gente volta já. As frutas são alimentos ricos em fibras e vitaminas que são essenciais em nossa dieta diária. Para muitos, a aparência delas contam bastante na hora da compra e também do consumo, não é verdade? Com isso, as menos atrativas são descartadas, levando ao desperdício. Foi pensando em reduzir o descarte dessas frutas e também em aumentar a durabilidade delas que pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, desenvolveram uma tecnologia inovadora. Confira. Essa pesquisa, ela baseou-se principalmente no princípio de tentar aumentar a vida de prateleira, ou seja, aumentar o tempo de vida útil de frutas de manga, principalmente pelo fato de a manga ser uma fruta altamente perecível e ela se deteriorar muito fácil ao longo do tempo e permitir com que ela chegue a locais
de comercialização mais distantes, né? Então a pesquisa ela baseia-se nesse princípio, de prolongar a vida útil de prateleira de frutas de manga. Então é importante essa pesquisa, porque nessa pesquisa a gente desenvolveu um produto que é baseado, pensado para atender uma demanda regional, nacional, que é a questão da pós-colheita, que é o que depois que você colhe uma manga, você vai ter que transportar essa manga, você vai ter que vender, ela vai ficar na prateleira e vai para casa do consumidor ou vai ser exportada. Então a gente desenvolveu uma pesquisa para proteger essa fruta, para que ela tenha um maior tempo de vida útil, que ela consiga ficar mais tempo na sua casa ou que ela consiga ter mais tempo para sair, para ser exportada. E a gente desenvolveu essa pesquisa utilizando materiais regionais, que foi o amido de mandioca fermentado, que é uma coisa bem típica da nossa região, né, de Conquista, e o óleo essencial, que não é assim típico daqui, mas é um óleo essencial que é uma coisa que a gente tem usado muito ultimamente, tem se falado muito de óleo essencial, e são produtos naturais, que não agridem o meio ambiente e também que não agridem a saúde. Então ela é muito importante e foi desenvolvida com recursos da universidade, financiada por recursos próprios, ou então, como é uma pesquisa de pós-graduação, com recursos financiados pelo governo, que é a CNPq e que é a CAPES, que são os órgãos financiadores dessa pesquisa. Então é muito importante isso, porque vai atender uma demanda existente, né, no mercado. A gente fez então, né, a comparação com um tratamento sem revestimento nenhum. Então a manga, do jeito que a gente coletou no campo, trouxe e submeteu, né, ao armazenamento, assim como as outras que a gente submeteu a esse tratamento com os revestimentos comestíveis. Então o resultado que a gente teve foi um retardamento do amadurecimento. Então a gente avaliou várias características físicas, químicas durante todo o experimento, num período de avaliação de 15 dias. Então a gente conseguiu observar que as mangas que eram revestidas com uma concentração específica do óleo essencial, neste caso o melhor resultado da gente foi na concentração de 0,9%. Então nessa concentração a gente não teve desenvolvimento de doença pós-colheita, que no caso da manga a principal é a antracnose, então não houve desenvolvimento de doença. A gente teve um retardamento no amadurecimento em face do atraso nas transformações químicas e físicas, como perda de massa, que é a perda de CO2 e água para a atmosfera. É um processo natural das frutas, por isso que elas murcham. Nesse caso, aquela revestida, ela não sofreu esse murchamento como as mangas que não estavam revestidas. Então a gente conseguiu reduzir aí em torno de 40% essa perda de umidade para a atmosfera, a perda de massa. Então essas foram as principais características, além de outras que de fato mostram para a gente esse retardamento, essa redução aí no amadurecimento ao longo do período de avaliação. Para o agricultor, a gente não tem ainda um ganho direto, porque o agricultor a gente está trabalhando na pós-colheita. Então a gente trabalha depois que ele colhe e a gente transporta. Então a gente tem um ganho pós-colheita por enquanto, porque é mais para o mercado mesmo, porque você consegue após a colheita, então até mesmo o agricultor que ele mesmo beneficia, como fazer, ele mesmo trata, ele pode isso e botar o quê? Aumentar o valor agregado do seu produto. Eu estou vendendo uma manga que não tem tratamento, que pode amadurecer mais rápido, que vai ter uma doença, eu estou vendendo uma manga agora aqui. Ele pode durar mais tempo, ela pode proteger contra a doença. Então, isso, se ele comercializar essa manga, já passado o processo de sanitização, de limpeza, ele tem esse ganho. Aí ele vai ter um valor agregado. E é uma coisa que é fácil de se fazer, não é complicado você fazer, não é complicado aplicar. Aí a gente tem isso. Mas o ganho maior é o mercado mesmo, é para o mercado, para os vendedores. A gente tem no Brasil, os vendedores ainda perdem muito por causa das exigências que a gente tem de exportação. Então essa parte do mercado e o consumidor tem um ganho maior agora. Mas se a nossa pesquisa que está vindo agora no doutorado, ela der certo, a gente vai ter um ganho para o produtor, que ele vai ter uma manga que vai ter menos doença e vai ter uma manga que talvez não tenha aí infestação por mosca da fruta, né? Uma repelente natural, uso de defensivos sem uso de fungicidas que podem ter agredir o meio ambiente e agredir a quem aplica aquele produto também. Foi muita pesquisa e muita tentativa e erro, estudo mesmo de pesquisa, de laboratório, até chegar ao que está aí funcionando e que deu resultados que para uma pesquisa de mestrado, que é um tempo mais curto e principalmente desenvolvido numa época tão ruim que foi a época da pandemia, que a gente tinha disponibilidade de laboratório, questões outras, foi um resultado muito favorável, tanto que a gente continua com essa pesquisa tentando levar para outro patamar, estudar mais esse efeito que ele tem nessa combate às doenças e ainda ver se ele tem um poder de repelência para a mosca da fruta, que é
algo que ataca muito a mangueira, que tem uma perda muito causada. Então a gente vai tentar levar isso tudo mais adiante e aumentar essa possibilidade aí de estudo. No final, né, da nossa pesquisa, então, a gente foi aconselhado a depositar a patente desse revestimento. Então, ela hoje está depositada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPI. Então, a gente redigiu, né, porque eles pedem que a gente faça todo o passo a passo para que ele possa ser reproduzido. Então, a gente redigiu, está tudo certinho e a gente aguarda agora a primeira avaliação do INPI para ver se tem uma solicitação de um exame, alguma outra etapa para que a gente possa prosseguir. Então a gente aguarda, né, essa avaliação do INPI inicialmente. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.